Olá, bom dia. Bem-vindos ao webinar das novidades do SolidEdge 2022. Muito obrigado pela vossa presença. Quero dizer-vos já que são muitas as novas funcionalidades e os melhoramentos desta versão, que já é considerada por muitos analistas como a melhor dos últimos anos. Antes de vermos as novidades, vamos conhecer um pouco da estratégia da Siemens Digital Industry Software e o papel do SolidEdge nessa estratégia. Sabemos que a complexidade é disruptiva para praticamente todas as organizações de fabrico e design industrial. Isto inclui a complexidade de produtos, por exemplo, com componentes eletrónicos, software e processos, desenho, fabrico, o desenvolvimento de produto ou o lançamento do próprio produto. E a complexidade é mais do que uma inconveniência, manifesta-se de uma forma que pode ser facilmente medida através da análise de tempos de espera, custos de inventário, custos de qualidade, o retrabalho, custos reais que se desviaram do previsto, etc. O mundo está cada vez mais complexo e temos que acompanhar essa complexidade. E o que é que significa isto para as empresas e como podem fazer a transição? Como é que podemos nós ajudar os clientes a tirar partido desta complexidade e a torná-la numa vantagem competitiva? Lidar com esta complexidade e aproveitá-la como uma vantagem competitiva exige uma transformação completa dos negócios e isso consegue-se com o abrangente Digital Twin, o tal gêmeo digital de que falamos há muito, como um elemento nuclear que gera os ciclos de vida paralelos do produto e da produção. Este Digital Twin, este gêmeo digital abrangente, não existe isoladamente, é suportado por muitos processos digitais que permitem engenharia com o cruzamento de vários domínios, como por exemplo projeto mecânico, projeto elétrico e de software, tanto na fase de projeto como na de produção. A empresa digital também permite a integração de dados com uma rede de fornecedores e parceiros, seja para a entrega de matérias-primas just in time para o chão de fábrica ou colaborando no desenvolvimento da propriedade intelectual com a equipa de desenvolvimento. Sabemos que o processo de transformação digital é único para cada empresa, independentemente do tamanho ou setor de atividade. Cada empresa tem os seus próprios desafios únicos e precisa da sua própria via de acesso para a empresa digital. O nosso impulsionador e catalisador para uma transformação digital bem-sucedida chama-se Accelerator. A estratégia da Siemens é continuar a expandir o portfólio. Nos últimos 14 anos foram investidos mais de 10 bilhões de euros na aquisição e construção da tecnologia de que os nossos clientes precisam para enfrentar os desafios complexos que encontram todos os dias. E com esta estratégia, a Siemens tornou-se numa das 10 maiores empresas de software do mundo. A principal missão da Siemens Digital Industries é ajudar as empresas a transformarem-se em empresas digitais. A transformação digital é possibilitada pelo Accelerator, um portfólio integrado de software e serviços que esbate as fronteiras entre os tradicionais domínios de engenharia que normalmente são autónomos, como o projeto elétrico, o projeto mecânico ou o software que depois vai estar incluído nos produtos. O Accelerator leva-o ao futuro de uma forma rápida e fiável. Para concretizar esta visão, existem 3 imperativos que todos os clientes devem adotar. Primeiro, nunca é demais dizer, o Digital Twin, o gêmeo digital, ter uma réplica digital do produto e dos processos. Deve ser abrangente porque cobre todo o ciclo de vida do produto e da produção e deve funcionar em circuito fechado para garantir que os dados reais de desempenho sejam usados nos modelos e assim garantir um refinamento contínuo. Também tem de ser dimensionado para cobrir o projeto elétrico, a parte eletrónica, o design mecânico, software, produção, desenvolvimento de aplicações e análise de IoT. Em segundo lugar, as empresas devem adotar uma abordagem personalizada. Há muitos caminhos para a transformação digital que as empresas podem seguir. Uma abordagem única não funciona para todas. As empresas precisam de conseguir trabalhar ao seu próprio ritmo, permitindo uma transformação digital rápida, mas previsível e que resulte num desempenho operacional otimizado. Finalmente, nenhuma organização existe isoladamente. Um ecossistema aberto e flexível entre fornecedores, clientes, parceiros e distribuidores permite níveis mais altos de interoperabilidade. Os sistemas devem ser abertos e possibilitar a criação de sinergias e oportunidades resultantes da colaboração entre entidades. O SolidEdge é parte importante do portfólio do Siemens Accelerator e está focado nos requisitos das pequenas e médias empresas. O SolidEdge permite que as empresas criem um gêmeo digital abrangente dos seus produtos e inclui soluções para projeto mecânico, projeto elétrico, simulação, fabrico e documentação técnica. Também inclui soluções para a gestão de todos os dados técnicos que são criados e consumidos
no suporte ao Digital Twin. Facilita a colaboração dentro das empresas de fabrico com recursos externos, incluindo fornecedores e clientes. O Solid Edge é a rampa de lançamento para a transformação digital. Vamos conhecer aqui agora algumas empresas que usam o Solid Edge como parte da sua estratégia de transformação digital. A Innovate é um cliente que tira partido do portfólio Solid Edge e de outros produtos da Siemens. A Innovate está localizada na Bélgica e desenvolvem a próxima geração de sistemas de carregamento e o software para apoiar o ecossistema de mobilidade elétrica. Este cliente usa o Solid Edge, PCB Collaboration e PETS Pro para projetos de PCB, conseguindo um nível de integração único no mercado. Yano é uma empresa bastante curiosa. Está sediada na Estónia e é uma startup. Foi fundada em 2019. A imagem que vemos aqui é de um robô barman, totalmente autónomo, que tira partido da tecnologia de inteligência artificial. Serve bebidas, efetua pagamentos, identifica e comunica com os clientes, sem contacto, higiênico e altamente eficiente. Agora é hora de partilhar convosco algumas das novas funcionalidades do Solid Edge 2022. Foi para isso que, sobretudo, que estão aqui a assistir a este webinar, e esta é uma versão que foi projetada para fazer crescer a sua empresa. Com o lançamento deste ano do Solid Edge 2022, continuamos a expandir os limites do desenvolvimento de produto, aproveitando o gêmeo digital abrangente. Com novas capacidades excitantes como o CAD Direct, o Design Configurator, a visualização de nuvem de pontos, a plataforma de partilha Accelerator Share, a modulação híbrida convergente e literalmente centenas de outras novidades e melhorias. Como disse no início, o Solid Edge 2022 é já considerado como um dos melhores lançamentos dos últimos anos por vários analistas independentes. O nosso portfólio de produtos cobre atualmente uma gama tão vasta de soluções que é difícil encontrar um único modelo de um cliente que possa mostrar todos os novos recursos. Portanto, este ano vamos usar dois diferentes modelos. E o primeiro é especial para nós, porque é da Fiamma, é uma marca portuguesa, e é um orgulho ter um modelo de um cliente nosso a servir de imagem para uma versão do Solid Edge. A Fiamma projeta e fabrica máquinas de café que são vendidas em todo o mundo. O segundo modelo que usaremos é da Bergner AG, localizada na Suíça, e que projeta e fabrica soluções de automação personalizadas para as indústrias farmacêutica, química e alimentar. Vamos então ver as novidades. Vamos começar com a parte do projeto mecânico, e um dos que nós vamos ver é o CAD Direct e também a parte da modelação convergente híbrida. O Subdivision Modeling foi apresentada na versão anterior e agora traz novas ferramentas. Vamos mostrar uma das mais interessantes na nossa máquina de café expresso da Fiamma. O novo comando de ponte permite ligar facilmente linhas ou faces de zonas do modelo, criando uma estrutura elevada entre elas. Uma curva também pode ser usada para guiar e definir a forma da ponte. Para refinar ainda mais a forma da peça e combiná-la com a curva externa da máquina, usaremos o novo comando Align to Curve, ou seja, alinhar à curva. Basta selecionar os vértices da nossa seleção, definir a direção e escolher a curva. Durante este processo é possível definir manualmente uma curva spline ou até mesmo usar gestos clicando e arrastando para ajustar a forma com fluidez, conforme a necessidade. Split with Offset é outra opção que acelera muito o processo de adicionar detalhes a uma face, deslocando-a para dentro. Isto permite-nos empurrar as faces resultantes e criar alguns recortes para colocar os pés de borracha da máquina. Agora, o que vamos fazer é substituir esta alavanca por um novo modelo que foi resultado de uma digitalização 3D. Nestes casos, obtemos um modelo de malha e é esse modelo que iremos importar. Podemos visualizar a malha com o novo comando Facet Edge e, neste caso, o que vamos fazer é limpar a malha fazendo um remesh. Depois de identificar automaticamente as regiões do modelo, podemos começar a desenhar diretamente nas faces planas que foram reconhecidas. À medida que adicionamos uma série de cortes a fim de reduzir o peso e melhorar a aparência da peça, notem que a geometria resultante não é facetada. O Solid Edge combina perfeitamente a geometria de malha e B-Wrap no mesmo corpo ou peça.
Adicionamos aqui alguns rounds, vamos adicionar também aqui alguns cutouts para reduzir o material nesta área. Assim que o corte estiver concluído, criamos um padrão. Novamente, notem que a geometria resultante não é facetada. Estamos a fazer todas estas operações no modelo de malha. De volta à assembly, podemos trocar a alavanca antiga pelo nosso novo desenho e vemos como fica. Reparamos que faltam alguns furos de montagem para terminar a peça. E isto pode ser facilmente resolvido usando a geometria dos componentes existentes para subtrair o material diretamente do modelo de malha. Estes novos recursos aumentam ainda mais a capacidade de usar de modelos de malha no processo de desenvolvimento de produto. Outra novidade é o localizador de componentes no Pathfinder. Reparem do lado esquerdo, vamos pesquisar pelo manipulo do filtro, que foi desenhado como uma Family of Assemblies, e existe uma versão deste modelo que é usado para preparar uma dose dupla de café. E a segunda versão é projetada apenas para uma única dose. Abrimos o desenho 2D e usamos a lista de peças da opção para apenas um café para colocar numa tabela que detalha as peças usadas. Continuando ainda no 2D, conseguimos agora usar interseções visuais de arcos ou arestas arredondadas para criar dimensões. Também é possível exibir as linhas de projeção nos pontos de interseção. Podemos também adicionar marcas d'água aos nossos desenhos 2D para que seja fácil identificar qual o seu propósito. O novo comando CAD Direct permite que sejam utilizados modelos, peças e assemblies, partes e assemblies, que são nativos de outros softwares sem a necessidade de conversão. Neste caso, as caldeiras de água que foram adicionadas foram projetadas no NX. Depois de inseridas na Assembly Solid Edge, podem ser posicionadas como qualquer outro componente. Como precisamos de duas caldeiras, vamos simplesmente fazer uma cópia. Infelizmente, as caldeiras não encaixam bem no nosso modelo e precisam de uma edição. Vamos ao NX para corrigir o problema e podemos fazer uma alteração no suporte para torná-lo mais longo e a seguir gravamos o fecheiro. Uma vez que o Solid Edge referencia continuamente o fecheiro NX, fazemos a atualização para ficar com a versão mais recente do modelo. Sem conversão, estamos a usar diretamente o fecheiro NX. Na parte das cabelagens elétricas, o Solid Edge agora suporta a definição de fios bicolores, permitindo, por exemplo, ver este fio terra com as cores amarelo e verde. É possível também definir o padrão de cores, faixa única, helicoidal, zebra ou de riscas. Por fim, o Keyshot, uma das melhores soluções de renderização fotorrealística que muitos de vocês conhecem, tem também algumas novidades impressionantes. Uma delas é o facto dos decalques definidos no Solid Edge poderem ser transferidos automaticamente, poupando tempo e trabalho. Nesta imagem vemos como exemplo as chávenas e os mostradores dos ecrãs digitais da máquina. Portanto, resumindo, o CAD Direct é uma nova funcionalidade que permite melhorar a produtividade ao trabalhar com geometria de outros sistemas CAD, permitindo uma integração perfeita. Basta inserir os modelos diretamente numa Assembly Solid Edge. Não é feita qualquer conversão e a associatividade é mantida no caso do fecheiro ser editado no CAD original. Todos os dados são armazenados no fecheiro de Assembly do projeto 3D, evitando a duplicação de dados. No lançamento do Solid Edge 2022, apenas o formato NX está suportado, mas nos próximos Maintenance Packs serão adicionados suportes para fecheiros SolidWorks e STEP. No futuro irão ser ainda adicionados mais formatos. A modelação convergente ou Convergent Modeling permite utilizar geometrias B-Rapid malha no mesmo modelo sem necessidade de conversão. Isto é algo verdadeiramente único, graças às capacidades da tecnologia da Siemens. Não sendo necessário converter malha ou geometria, B-Rap para que funcione em conjunto reduz bastante o tempo de desenvolvimento do modelo. Outra das novidades que vimos, melhorias da Subdivision Modeling, desenhos 2D, tabelas de Family of Assembly e decalques a ser transferidos para o Keyshot. Continuando com mais novidades, agora também do projeto mecânico. A primeira é o suporte para nuvens de pontos, permitindo visualizar modelos no contexto do ambiente do mundo real, e veremos também as novidades no suporte de large assemblies ou de assemblies com grandes quantidades de peças, e ainda a novidade do Synchronous Radiate, um novo comando que vai permitir poupar bastante tempo e trabalho. A primeira novidade é um novo modo de visualização para assemblies grandes. O modo Assembly Preview Open permite reduzir a quantidade de dados carregados, abrindo assemblies de qualquer tamanho em segundos para a revisão rápida de um projeto.
Os utilizadores podem manipular a vista normalmente, alterar estilos, esconder e mostrar peças ou alterar as configurações de exibição. Aqui vamos reduzir o âmbito do que precisa de ser carregado, mostrando apenas a unidade principal desta máquina antes de carregar o conjunto em modo de edição. Outra forma de economizar tempo é a nova capacidade de adicionar reforços ou gussets em estruturas de frame. Um reforço pode ser colocado simplesmente selecionando as faces adjacentes das vigas em questão. Também podem ser aplicadas a faces cilíndricas, por exemplo. Os utilizadores têm controle total sobre a posição de colocação, incluindo o ângulo. Os reforços também são incluídos na lista de peças da estrutura. Continuando com o tema de componentes internos, introduzido na última versão, o Solid Edge agora oferece a possibilidade de criar novos componentes internos usando novas capacidades de modulação diretamente em ambiente assembly. Aqui temos um modelo de um cilindro pneumático que foi importado como uma estrutura de componentes internos. É necessário um suporte adicional, mas como é parte de uma assembly que foi comprada, iremos modelá-lo como um componente interno. Começamos por definir um novo componente como uma peça de chapa metálica e atribuímos um nome e um material. Olhando aqui para a aba superior, podemos ver que temos uma gama completa de comandos e passamos diretamente à parte do sketch. À medida que desenhamos o perfil para o suporte de chapa de metal, uma nova barra de ferramentas de contexto disponibiliza as funções mais lógicas com base no tipo de objeto selecionado. Agora, basta arrastar o sketch para criar uma contour flange, onde o comprimento e a espessura podem ser definidos. Adicionamos agora alguns furos que ajudarão a montar este suporte. Podem ser criados facilmente a partir de referências da geometria dos componentes físicos e internos que estão à volta. Podemos alterar o material diretamente no Pathfinder ou as propriedades de quinagem da peça se necessário. Quando o componente interno está terminado, podemos criar normalmente as relações na assembly para o posicionar com o assistente de relações. O movimento do sistema também pode ser simulado, mesmo que o cilindro consista, como é este caso, inteiramente de componentes internos. Uma nova funcionalidade da tecnologia síncrona é o Synchronous Radiate, que permite acelerar drasticamente a capacidade de editar geometria cilíndrica. Basta selecionar as faces a alterar usando atalhos para acelerar o processo. Durante a alteração da geometria, as regras do Design Intent podem ser usadas para controlar o resultado. A profundidade deste pocket que vemos aqui necessita de se manter fixa, então a opção Move Faces permite controlar todo esse aspecto, mantendo a geometria original. O novo comando Assign Capture Fit permite predefinir relações em peças comuns para que depois sejam montadas automaticamente. Mais uma vez, poupar bastante tempo de trabalho. Aqui podemos ver o conjunto de relações para este componente e adicionamos um novo alinhamento planar e depois facilmente colocamos este volante na nossa assembly, selecionando os dois componentes de destino e as relações são todas criadas automaticamente. No caso desta alavanca, podemos ativar a opção Identify Targets para visualizar os componentes com correspondência. Ao confirmar a ação, é colocada em todo lado. Para esta anilha, há muitos locais correspondentes, como vemos aqui. Podemos selecionar rapidamente por área e posicionar apenas naquelas 16 instâncias que pretendemos. Outra das novidades é o suporte para nuvens de pontos no Solid Edge 2022. Isto permite visualizar um modelo em ambiente real. O comando tem suporte para todos os formatos mais comuns e permite o controle total sobre o tamanho e densidade de pontos. A nuvem de pontos pode ser facilmente reposicionada em relação ao modelo Solid Edge e secções de corte podem ser usadas para destacar determinada área do projeto. Ao mostrar aqui o depósito e a respectiva tubagem, podemos ver que a sua posição não é ideal e precisa de ser ajustada. Uma rápida edição da posição e já está. As medições podem até ser feitas entre o modelo e a geometria da nuvem de pontos, para garantir que o espaçamento está correto e que o posicionamento está exatamente como queremos ter.
Então, recapitulando o que vimos, começamos pelo suporte de nuvens de pontos, com a capacidade de importar e visualizar ficheiros de nuvens de pontos, podemos ver os nossos modelos em ambientes reais, o que é bastante útil para planear ou reformular fábricas ou unidades de produção. Nuvens de pontos são a forma mais simples de modelos 3D. Basicamente são coleções de pontos individuais num espaço 3D. Estes pontos são criados normalmente a partir de uma digitalização de um objeto ou estrutura usando um scanner laser. O Solid Edge permite visualizar nuvens com grandes quantidades de pontos, na ordem dos bilhões de pontos, e suporta vários formatos de ficheiros. Esta é uma funcionalidade disponível nas licenças Solid Edge Premium. Deixamos aqui o testemunho de um responsável da Bergner que confirma a utilidade do suporte para nuvens de pontos, pois permite-lhe poupar tempo na fase de desenho, no processo de desenvolvimento de produto, porque reduz bastante o trabalho manual de colocação das suas máquinas. O Solid Edge tem investido bastante no desempenho de assemblies com grandes quantidades de peças, as tais large assemblies. Pelo terceiro ano consecutivo, melhoramos o desempenho. Se antes já era rápido, agora é ainda mais rápido. O novo modo Assembly Preview é uma das novidades favoritas, ou será uma das novidades favoritas desta versão para uma boa parte dos nossos clientes. Permite entrar em modo de pré-visualização para assim reduzir a quantidade de dados carregados. Possibilita a visualização da assembly completa e até alterar as configurações antes de carregar o ficheiro completamente. Este modo ativa-se consoante o tamanho da assembly e abre em segundos. Outra das novidades é a possibilidade de modular componentes em Ambient Assembly. Os componentes internos, como vimos, ficam guardados no ficheiro de Assembly, ou seja, não há nenhum ficheiro parte a ser criado no disco. Vários componentes internos podem ser editados em conjunto, tanto no modo síncrono como no ordenado, seja em parte ou sheet metal. Finalmente, também bastante útil, um novo localizador de componentes que permite pesquisar elementos no nosso Pathfinder, na Assembly, com recurso a filtros e também tendo a ferramenta de autocomplete. Aqui vemos uma declaração de Luca Carminati da CMS, que ficou bastante agradado com a opção de abrir em segundos as suas assemblies mais pesadas, poupando-lhes bastante tempo. Vimos também um novo comando que é único na indústria, o Synchronous Radiate. Este comando permite editar sem esforço os raios dos círculos em peças. Esta capacidade da tecnologia síncrona exclusiva da indústria faz com que as faces satélite se movam radialmente enquanto uma operação é realizada, enquanto a intenção do desenho é mantida. Se existirem padrões, as faces são automaticamente encontradas e editadas corretamente. Facilita bastante a edição de geometrias cilíndricas. Outra das novidades é o Solid Edge Design Configurator. Completamente integrado no Solid Edge, este novo módulo permite a personalização rápida de produtos com base em parâmetros e regras de projeto. Vamos ver como funciona. Completamente integrado, o Solid Edge Design Configurator permite criar rapidamente configurações de produtos de acordo com as especificações do cliente, ao mesmo tempo que elimina erros que são comuns quando essa personalização é feita de forma manual e que podem sair caros. Neste caso, vamos personalizar o modelo deste tapete transportador com diferentes valores de comprimento, largura e passo. Uma vez que o estilo e o número de placas de ligação estão diretamente relacionados com o tamanho do transportador, este modelo não pode ser controlado apenas por variáveis. O Solid Edge Design Configurator permite criar facilmente as regras para definir um produto completamente personalizável. Os parâmetros de entrada necessários podem ser definidos para guiar todo o processo de configuração. Os valores que aceitamos podem ser facilmente adicionados a qualquer um dos parâmetros e podem ser também incluídas imagens para ajudar os utilizadores a identificar os parâmetros necessários para configurar o modelo. Neste caso, definimos um novo parâmetro de entrada para o passo entre os rolos do transportador. Podemos configurar rapidamente o nome, tipo, etiqueta e estilos de visualização. Isto é feito através do Expression Editor, que permite criar expressões simples para definir o comportamento. E existem ferramentas também para validar as funções definidas.
As funções também podem ser copiadas e depois coladas para serem reutilizadas, por exemplo. É necessário definir regras que regulam a forma como o modelo se comporta de acordo com os inputs colocados. Existem várias expressões que podem ser criadas para definir essas regras. Neste exemplo, temos regras simples condicionais e de expressão para medir o comprimento do transportador e calcular o número de rolos necessários. Todas as regras podem ser validadas rapidamente. Podemos também, por exemplo, no final, renomear o modelo ou ordenar a exportação em formato STEP, como vemos neste exemplo. Assim que a configuração estiver concluída, podemos executá-la e criar rapidamente várias configurações do nosso transportador. Qualquer configuração recém-criada pode ser partilhada com o comando pack and go. E como vimos há pouco, podemos ver todos os fecheiros que foram criados, incluindo o STEP tradicional. Este é um configurador que vem incluído nas licenças Solid Edge, a parte básica do configurador, e portanto penso que será também uma ferramenta que uma boa parte dos nossos clientes poderão usar. Recapitulando, o novo design Configurator cria novas configurações do projeto com o clique de um botão, acelerando os processos de configuração ou produção por ordem do cliente. Permite automatizar processos ao criar automaticamente documentos como listas de materiais, modelos 3D ou desenhos 2D. Permite também reduzir os erros que são mais prováveis de acontecer quando a personalização é feita de forma manual. E a partir do Solid Edge 2022, os clientes com um contrato de manutenção ativo de licenças Foundation, Classic ou Premium passam a ter acesso ao Solid Edge Cam Pro de 2,5 eixos. Penso que é uma excelente notícia para todos os clientes. Vamos conhecer um pouco melhor esta solução. Com Solid Edge Cam Pro 2,5 eixos agora incluído para todos os clientes com licenças Solid Edge em manutenção, vamos conhecer estas ferramentas e vamos também, mais uma vez, usar o modelo da máquina da Fiamma. Vamos usar o Solid Edge Cam Pro para criar os percursos das ferramentas de maquinagem para os suportes traseiros da máquina. Primeiro vamos usar as ferramentas de assembly do Solid Edge para criar a forma que representa o material em bruto, que será depois fresado. E também as peças que formam o conjunto de fixação, que incluem a prensa ou a placa de fixação que vemos aqui, à medida que adicionamos furos adicionais para depois fixar a peça. Neste caso, usamos também os catálogos de fornecedores da 3D Finder para obter o parafuso apropriado. E assim, garantimos que toda a informação está correta e os percursos das ferramentas podem ser criados sem o risco de colisões com acessórios de fixação ou com outros componentes. Vamos maquinar esta peça em duas etapas. O primeiro passo consiste em fresar o recorte interno da peça e criar os furos, e depois passamos ao perfil. Um simples clique envia toda a assembly para o Solid Edge Cam Pro. A associatividade ao modelo é mantida, o que significa que se houver alterações de última hora serão detectadas no CAM. Uma novidade no Solid Edge Cam Pro é a capacidade de criar percursos de ferramenta de desbaste adaptativos para operações 2,5 eixos. Estes percursos são mais rápidos do que os tradicionais e aumentam o tempo de vida útil das ferramentas de corte. O Solid Edge Cam Pro possui excelentes ferramentas visuais para que possam comprovar os processos. Aqui vemos uma animação do percurso da ferramenta de corte com a remoção do material. Temos também acesso a ferramentas de produtividade integradas, como menus de contexto a partir do botão direito do rato, que permitem que o utilizador navegue pelo processo de programação NC. Aqui criaremos uma operação de perfuração para os 5 furos no suporte. Auxiliares gráficos também estão disponíveis na seleção da geometria e cada vez que selecionamos um furo, temos um preview da maquinagem que será feita. Em qualquer ponto do processo, podemos obter feedback visual sobre todas as nossas opções. E agora que o nosso programa CNC está completo, vamos simular todo o processo. E o processo fica apenas concluído quando fazemos o pós-processamento para uma máquina específica. E para isso, a Siemens disponibiliza o PostHub, uma base de dados online com mais de 1200 pós-processadores disponíveis
Existem vários filtros com diferentes critérios para que possam encontrar exatamente o que procuram. O PostHub também é constantemente atualizado com novas entradas. Como acabámos de ver, existe total associatividade do projeto CAD com o CAM, o que permite criar automaticamente percursos de ferramenta otimizados e visualizar todos os processos de maquinagem. E nunca é demais lembrar que está incluído em todas as licenças SolidEdge com um contrato ativo de manutenção sem qualquer custo adicional. Informo ainda que o SolidEdge Scan Pro 2.5 estará disponível a partir do primeiro Maintenance Pack que deverá sair até dezembro. E, portanto, nessa altura, os clientes terão acesso ao SolidEdge Scan Pro. Agora vamos conhecer o Accelerator Share, uma solução de última geração baseada na nuvem, criada especificamente para ajudar os nossos clientes a colaborar com colegas, parceiros e clientes num ambiente seguro. O Accelerator Share vem substituir o SolidEdge Portal e o Teamcenter Share. Para fecheiros CAD existe um visualizador 3D integrado, onde podem ser mostradas ou ocultadas peças, criar vistas explodidas de assemblies, cortes de secção, tirar medidas ou criar anotações. Neste caso, identificamos a necessidade de algumas alterações e, para isso, criamos algumas anotações de texto para as identificar. No Accelerator Share, todas as marcações e anotações são gravadas, garantindo a rastreabilidade de todo o processo. É registada a informação de quem criou a anotação e quando foi feita. Com o Accelerator Share, podemos ainda associar a nossa conta ao SolidEdge, sincronizando todos os dados entre o desktop e a cloud. Neste caso, temos o mesmo projeto da máquina de café no nosso desktop, representado apenas como uma pasta. Todos os dados gravados na pasta são sincronizados em segundo plano. No próprio SolidEdge, podemos entrar com segurança no Accelerator Share e ver os mesmos projetos que estão baseados na cloud. O modelo da máquina de café pode ser aberto e podemos começar a trabalhar na peça em questão. O utilizador pode aceder facilmente às marcações feitas na cloud diretamente no SolidEdge. Neste caso, é feito o recorte interno no suporte da máquina, de acordo com a anotação. Depois de concluída a ação, podemos adicionar outras anotações e continuar a trocar ideias e a colaborar com outras partes que estejam envolvidas no projeto. Outra excelente capacidade é de partilhar projetos com qualquer pessoa. Basta inserir o endereço de e-mail da pessoa com quem queremos partilhar o projeto e escolher o nível de permissões de acesso. Aqui podemos escolher, por exemplo, visualizar ou visualizar e fazer download, ou mesmo editar e fazer download, dependendo de como queremos proteger a nossa propriedade intelectual. Neste caso, partilharemos este projeto com um dos colegas e com o cliente com os respectivos níveis de acesso. Finalmente, a possibilidade de usar a realidade aumentada do Accelerator Share para que possamos ver exatamente como os nossos modelos ficarão num ambiente real. O modelo pode ser colocado em qualquer superfície e com a escala correta. Como vimos, com o Accelerator Share conseguimos ter visualização CAD 3D e 2D, possibilidades de criar marcações e anotações, realidade aumentada e prototipagem virtual ou partilha segura do projeto baseada em permissões de acesso. Tudo isto e muito mais, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo com acesso web com um browser. E claro, não requer qualquer infraestrutura de TI adicional. Passando agora para uma categoria diferente, vamos ver a visualização dinâmica, uma nova funcionalidade integrada para a gestão de dados do SolidEdge. A visualização dinâmica permite a criação rápida de relatórios em forma de tabelas e gráficos.
Estes relatórios ajudam os utilizadores a tomar decisões mais rapidamente, garantindo que têm as informações certas no momento certo. Aqui vamos criar um relatório que consulta as peças de um determinado fornecedor feitas com um determinado material. Para começar, basta selecionar as colunas desejadas, neste caso o material e o supplier, o nosso fornecedor, e fazer depois a filtragem de todas as colunas. Uma regra é criada com uma lista de componentes que correspondem aos critérios definidos. Quando executada, as cores temporárias apropriadas são aplicadas no modelo. Como vemos aqui, a cor de laranja, todos os componentes encontrados com o filtro que aplicamos. Também podemos usar a regra para selecionar componentes. Estes relatórios podem ser gravados e partilhados com outros utilizadores. Também podem ser importados. Aqui temos uma regra que filtra e destaca componentes pertencentes a utilizadores específicos, uma cor para cada utilizador. Vamos editar a regra para o utilizador PET e modificá-la para incluir apenas os componentes com o status de Work in Progress e que foram modificados após uma determinada data. A aplicação da regra mostra todas as peças filtradas a laranja, ou seja, conseguimos saber rapidamente em que componente está o PET a trabalhar atualmente. O Teamcenter e o Solid Edge continuam a apresentar novas funcionalidades. Neste exemplo, vamos usar o 3D Find It para pesquisar pelos vários catálogos de fornecedores e encontrar um novo interruptor de luz de aviso para incorporar no projeto. No entanto, como uma versão idêntica desta peça já existe na nossa base de dados do Teamcenter, ele coloca de forma automática e inteligente a peça, em vez de criar um novo item no próprio Teamcenter. Outra novidade é a melhor integração com projetos no Teamcenter e um novo recurso, Assign ID do projeto, onde podemos atribuir e cancelar a atribuição de IDs de projeto a vários documentos simultaneamente. Voltando à gestão de dados integrada do Solid Edge, podemos ver que a visualização dinâmica também está disponível aqui. Com visualização dinâmica, fazemos uma verificação rápida do material na nossa máquina de café da Fiamma para confirmar se os materiais corretos foram atribuídos a cada peça. Assim que o relatório é executado, podemos identificar um problema. As duas pequenas peças no topo da máquina aparecem em vermelho, indicando que atualmente são definidas como sendo de alumínio, mas deviam ser verdes neste caso, ou seja, de aço inoxidável. Para corrigir isso, pediremos à equipa de design para rever as peças e corrigir a definição do material. O comando update status info força uma atualização do nosso projeto e recolhe informações, incluindo as novas revisões. O Pathfinder mostra claramente as revisões disponíveis, como podemos ver neste caso. O comando getLatest mostra o estado atual de forma visual aos utilizadores que trabalham no ambiente colaborativo e permite atualizar a montagem substituindo as revisões mais antigas pelas mais recentes. Ao executar a visualização dinâmica novamente, permite uma verificação rápida e garante que agora está tudo em ordem. Os novos comandos 3D Find It e substituir peça por 3D Find It permitem aos utilizadores que otimizem o processo de localização de componentes 3D, pesquisando nos catálogos de fornecedores as peças que são semelhantes em forma ao modelo selecionado. Podemos ver isso aqui em ação enquanto procuramos alternativas para o pé de borracha e, uma vez escolhida a peça, podemos alterar os parâmetros se necessário e, com o clique de um botão, substituí-la na nossa montagem. Outra novidade é também a capacidade de usar o comando Pack and Go diretamente no Windows Explorer, permitindo economizar tempo, porque não requer que o projeto seja aberto no Solid Edge. Como vimos, a visualização dinâmica permite criar relatórios personalizados que são bastante úteis para se ter uma noção dos dados de projeto e classificação de peças e componentes da assembly. Os relatórios visuais são construídos com regras que são facilmente criadas com filtros semelhantes aos do Excel. Vamos ver também agora algumas das novidades no campo da simulação. A simulação do Solid Edge consegue calcular cargas de pressão hidrostática num estudo linear estático.
Pode ser usado para, por exemplo, determinar a pressão máxima e mínima que é exercida por um fluido num determinado ponto devido à gravidade. Para correr esta simulação neste tanque, precisamos simplesmente selecionar as faces onde a carga será aplicada, definir uma altura para o fluido no tanque e definir a densidade do material. Neste caso também aplicaremos uma condição de limite para a parte inferior do tanque. De seguida criamos a malha e fazemos o cálculo. Aqui vamos ver também que temos uma nova opção Body Mesh, uma nova tecnologia de malha da Siemens que simplifica e melhora a malha tetraédrica para peças complexas e que limpa automaticamente pequenas faces e segmentos. Depois de fazer o cálculo, analisamos os resultados e podemos ver as áreas de maior stress na área inferior do tanque e menor stress no topo. O valor máximo de stress não está sequer perto do que o tanque suporta, pelo que a espessura é mais do que adequada para a função. Ajustar o nível do líquido no tanque é tão simples quanto editar a carga de pressão hidrostática e selecionar um novo ponto de referência ou simplesmente ajustar o valor do offset. Voltamos a fazer o cálculo e podemos ver as diferenças na pressão que o nível de fluido inferior tem no tanque. De seguida, veremos também algumas melhorias introduzidas no SolidEdge 2022 para estudos de simulação de modelos de estrutura ou frame. Ao definir este estudo de simulação, podemos ver que a criação automática das ligações agora considera todos os casos em que estas ligações rígidas precisam de ser criadas e só cria as que são necessárias para o estudo. Podemos ajustar a opção para, por exemplo, especificar um comprimento máximo que irá terminar todas as ligações a criar e depois podemos também usar o comando de criação das ligações automáticas, o que permite configurar o modelo muito mais rapidamente. Avançamos e aplicamos uma restrição fixa e depois basta fazer o cálculo e analisar os resultados. Uma outra nova funcionalidade da simulação do SolidEdge é a capacidade de visualizar as áreas de stress com BIM von Mises para modelos de frame. O fator de segurança foi otimizado e a precisão dos resultados bastante melhorada. De volta ao modelo principal, podemos ver que há alguns pinos que fixam o sistema de doseamento no lugar. Ao abrirmos um deles, percebemos que é um modelo de malha. A simulação do SolidEdge consegue agora trabalhar com modelos de malha resultantes de uma digitalização 3D ou de um outro estudo anterior. Aqui podemos ver os resultados de um estudo estático linear existente. A capacidade de criar a malha de simulação a partir de um modelo de malha existente coloca o SolidEdge noutro patamar, porque assim não precisamos de fazer engenharia inversa ou outros procedimentos morosos. Como vimos, muitas novidades também na parte da simulação. Novos processos automáticos para criar malhas de grande qualidade sem grande parametrização. O desempenho da simulação foi otimizado, permitindo resultados até 10 vezes mais rápidos do que antes, e um novo tipo de carga de pressão hidrostática que permite determinar a pressão máxima e mínima que é exercida por um fluido em equilíbrio devido ao efeito da gravidade. Outra novidade é também o anúncio do SimCenter FlowMaster para o SolidEdge, que disponibiliza a melhor capacidade de simulação de fluido térmico da classe para o mercado mainstream. O SimCenter FlowMaster permite conectar sistemas CAD e cria automaticamente um modelo de simulação a partir de geometrias 3D. Imaginem a economia de tempo que conseguem. Pode economizar até 90% do tempo que normalmente é necessário para criar um modelo de simulação. Um processo que normalmente leva horas ou até dias de trabalho manual, pode agora levar apenas alguns segundos. Vamos ver como funciona. A tecnologia exclusiva CAD to FlowMaster permite extrair a geometria de uma assembly do SolidEdge e cria automaticamente o correspondente volume de fluido que existe dentro dos tubos e componentes. Durante este processo, uma face pode ser selecionada para fornecer uma escala de comprimento e converter o sistema num subsistema. O processo de abstração é totalmente automático, mas também há um controle total sobre a fidelidade do modelo, que pode ser ajustado com a barra de slide. Os elementos individuais podem ser inspecionados, excluídos ou misturados. Uma vez que a configuração do circuito está definida, a geometria pode ser exportada para o FlowMaster.
Após a exportação, o fecheiro é gravado para ser reutilizado e a seguir aberto automaticamente no SimCenter Flow Master para o SolidEdge com o assistente de importação. A geometria CAD, linha de centro e ligações de componentes podem ser vistas no assistente e o modelo pode ser posicionado para a projeção desejada quando o circuito é criado. Ou seja, isto permite criar um circuito a partir do modelo 3D. Ao importar, então, vemos o nosso subsistema criado para revisão. Todo o sistema pode ser usado para criar um modelo ou pipelines individuais podem ser extraídos para os seus próprios subsistemas. Para análise de fluxo deste modelo, vamos extrair o tubo dos dois compressores para o reservatório central. Vamos criar um segundo sistema a partir do primeiro e gravá-lo no catálogo. Vamos agora adicionar este sistema a um novo circuito e especificar as condições de fronteira usando as fontes de pressão. Especificamos a pressão de saída do compressor e a pressão de entrada no reservatório. Para este sistema de baixa pressão, vamos especificar o ar como o fluido de trabalho e, então, executar uma simulação estática. Após a simulação, podemos analisar os resultados para componentes individuais, olhar para todo o sistema usando a visualização do circuito. Assim, podemos supervisionar rapidamente fluxos, pressões e velocidades. A seguir, veremos os efeitos dos picos de pressão dos compressores no sistema. Especificamos as curvas que definem os picos de pressão para as fontes e, de seguida, executamos a simulação transiente. Após a simulação, vemos então o fluxo para o tanque, onde podemos ver o efeito dos picos de pressão do compressor. Analisando as saídas do compressor, podemos ativar a visualização temporária e ver a variação dos fluxos e concluímos que existe um fluxo maior que vem do compressor esquerdo. Portanto, esta é uma nova ferramenta que é excelente para fazer análise de circuitos com fluidos de uma maneira bastante rápida e fácil, porque ele vai criar, a partir do modelo 3D existente, o circuito para análise. Como vimos, este novo produto oferece um fluxo de trabalho simplificado para calcular e visualizar rapidamente a velocidade de fluidos, a temperatura e a queda de pressão em sistemas de tubagens num ambiente 1D, criando automaticamente um modelo de simulação a partir de geometrias 3D. O melhor de tudo é que não requer experiência em simulação, é suficientemente fácil e intuitivo para novos utilizadores graças aos assistentes integrados, mas também tem recursos avançados para utilizadores experientes, como a simulação de eventos dinâmicos rápidos e do aumento de pressão. O testemunho de Karsten Ostman, da FOC, diz tudo sobre o lançamento do SolidEdge 2022. Mas há mais. Na versão deste ano incorporamos mais de 500 melhorias pedidas pelos clientes. Para saberem mais sobre esta nova versão, e mais do que, porque era impossível apresentarmos tudo no webinar de hoje, recomendo que vão até à página oficial do SolidEdge 2022 para ver tudo o que há de novo nesta nova versão. E mais algumas informações que gostaríamos de deixar. Isto é um conselho que deixamos praticamente todos os anos. Caso ainda não sejam membros do fórum da comunidade SolidEdge, recomendamos vivamente que se registrem. Ali têm acesso a uma quantidade enorme de informação e, para além do fórum, têm os links para blogs, artigos específicos ou acesso às últimas notícias sobre o SolidEdge. No fórum podem colocar questões, trocar ideias e aproveitar as experiências de outros utilizadores. E também é bastante comum ver no fórum pessoas da própria equipa SolidEdge com quem podem contactar. Neste webinar mostramos algumas das excelentes novidades do SolidEdge 2022. Nesta altura, os nossos clientes com contrato ativo de manutenção já têm as licenças desta nova versão e, agora que conhecem as novidades, é a altura de as colocarem ao serviço da vossa empresa. SolidEdge 2022, projetado para fazer crescer a sua empresa. Chegamos agora à parte final do nosso webinar, depois de termos mostrado algumas das principais novidades do SolidEdge 2022. Eu pedi a todos que se tiverem questões, que as coloquem no chat da janela de onde estão a assistir ao webinar e tentaremos responder. As que não conseguirmos responder aqui, iremos então responder mais tarde, elas ficam gravadas e responderemos depois.
Tenho aqui uma questão sobre o CAM, que é, pergunta: quando é que estará disponível o CAM para os clientes? Eu tinha dito isso durante a apresentação do webinar. Por informação da Siemens, porque eles nesta altura estão a tratar da questão do licenciamento, portanto, para permitir que os clientes SolidEdge tenham acesso ao SolidEdge CAM Pro, e eles estimam que estará em dezembro, por altura do primeiro maintenance pack do SolidEdge, que já tenham acesso nessa altura e, portanto, nós também o que faremos é informar os nossos clientes que já podem começar a trabalhar com o SolidEdge CAM Pro. Uma pergunta também sobre o Design Configurator, se é um módulo à parte ou se está disponível para os clientes. A informação que temos é que a versão base do SolidEdge Design Configurator está disponível para todos os clientes nas versões Foundation, Classic e Premium. Apenas algumas características mais avançadas de configuração do Configurator é que serão lançadas depois em módulos à parte, mas a versão base do Configurator está disponível. Não havendo mais questões, eu dava por terminado este webinar. Se tiverem depois outras questões, podem sempre enviar-nos um e-mail para solidedge@cadflow.pt que nós responderemos. Resta-me agradecer a vossa presença e convidar-vos a conhecer esta nova versão do SolidEdge. Obrigado e bom dia então.